Ela é considerada a doença do trabalho, causa estrago, mas tem tratamento e pode ser evitada. É para isso que a gente convidou aqui o Dr. Carmo Gonzaga, reumatologista, e o Luiz Carlos, psiquiatra. Bom, eu tenho outra pergunta aqui de uma pessoa que nos mandou por e-mail e ela não quis se identificar. O dia a dia dela está muito puxado, eu vou tentar resumir. Ela disse que nos últimos dias tem tido crises estranhas. E como são elas, né? É um pensamento que puxa o outro, de repente parece que a vista escurece, ela fica tonta, as pessoas conversam, ela tenta responder, não consegue, né? E ela tem um trabalho digamos, de risco, né? É casada e está muito preocupada. Ela quer, de repente, saber se tudo isso que ela está sentindo, esses momentos meio que de lapso, né? Se isso está relacionado ao estresse ou à síndrome de burnout. Ela não tem dormido muito bem. E o ritmo de trabalho dela, olha, de turnos de 24 por 48. Sim, ela é submetida a um estresse violento, e uma carga de trabalho grande, sem descanso. Os sintomas que ela descreve podem ser até de uma síndrome de pânico, mas é preciso um diagnóstico diferencial com outras coisas. Mas ela deve se cuidar. Urgente. Urgente. Quer dizer, a gente também não quer causar preocupação para essa pessoa, Sim, né? mas ela precisa de cuidados, ela precisa refazer o estilo de vida dela, ela já está sofrendo muito com isso. E mesmo que a pessoa tenha paixão pela profissão, como a gente percebeu que ela tem, isso pode atrapalhar até no rendimento e até de repente ela tentar mudar de profissão? Sim, o que acontece no burnout é que geralmente a maioria das pessoas que desenvolvem a síndrome tem como característica esse senso de missão muito grande com o trabalho que fazem. Então elas se dedicam muito. O problema é que você pode passar o limite do que é saudável para você. Algumas pessoas têm que ou estabelecer uma relação boa com o trabalho ou até pensar se aquele trabalho é adequado para a vida dela. A Terezinha, de 48 anos, do bairro Morumbi, em Uberlândia, Dr. Carmo, ela trabalha como serviços gerais e está preocupada porque sente muita dor muscular por todo o corpo, mais especificamente no braço. Mas as maiores preocupações dela são o nervosismo e esquecimentos. Muitas vezes ela guarda uma coisa em algum lugar, já não sabe mais onde colocou. Vai e vem, nós voltamos para o mesmo ponto. As pessoas não têm um ritmo adequado. Então, nem sempre a pessoa está no local que ela está. Ela está trabalhando aqui e a cabeça dela virou esquina. Então, ela pensa que isso é falta de memória. E o excesso de estímulo, o nosso processador ele tem um limite, a partir do qual ele desliga. Fala assim, não entra e não sai nada e ponto final. Então, a pessoa tem sempre que se voltar a si próprio. Será que o ritmo de vida... Eu não acho muitas vezes que é o trabalho. É a maneira que a pessoa leva o trabalho. Como é que ela trabalha? O ritmo que ela se impõe, se é adequado para ela. Você não pode colocar um Fusquinha e querer que vire uma Ferrari. Entendi. Sabe? Basicamente é isso. E aí a gente tem que ter coragem para mudar isso e, por exemplo, para a gente tentar prevenir. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar uma nutricionista para falar em questão de alimentação. Mas de impor limites mesmo. Desligar o celular na hora do almoço, sair mais cedo. O que a gente pode fazer aí para evitar chegar nesse momento da síndrome de burnout e tornar-se cinza? É muito difícil para as pessoas hoje em dia darem conta de pôr limite e falar não. A palavra mágica é não. Eu não dou conta. Por que é difícil nisso? Falar que não dá conta é assumir a fraqueza humana, que é natural, isso não é vergonha para ninguém. Falar não é arriscar, contrariar o outro, a vontade do outro. Falar não é dar conta de fechar a porta e dizer, eu preciso de um tempo para mim. Então é preciso de um pouco de coragem? Mas é aquela coragem que salva a sua vida. Que vai te garantir menos complicações e até doenças. Sim. Então, simplificar a vida é um segredo muito grande. Eu gosto muito de falar com o meu paciente. A pessoa tem que gostar de conviver com ela mesma. Muitas vezes o excesso de trabalho, cuidar dos outros, cuidar da mãe, do pai, da avó, do vizinho, da sogra, da nora, é fuga de si mesmo. Você não pode doar para o outro aquilo que você não tem para você. Então a pessoa não coloca ela no centro do universo. Ela é o tempo que restar, de preferência no fim da vida. Nossa, aí... Sabe? Então as pessoas não percebem esse cuidado. No consultório do dia a dia eu percebo isso. A pessoa, não, eu estou fazendo para os outros. Bom, você não está fazendo.
não pode estar fazendo, não está doando, porque você não tem para dar. Tem uma pergunta interessante que chegou para a gente agora por telefone. O Felipe de Patos de Minas. Ele é formado em biologia, mas vai para o trabalho muito insatisfeito. Ele quer saber se isso pode ser um sintoma do burnout. E depois eu gostaria que vocês comentassem as profissões que mais sofrem com essa situação. O estar num trabalho que não aproveita suas características pessoais, os seus talentos, é um fator de risco muito grande para burnout. Né? O estar insatisfeito pode ser o começo. Se isso persiste, aí eu começo a desenvolver a síndrome de não ter energia para ir, de não me sentir realizado lá e ficar cético em relação à função do que eu estou fazendo. Então, se não é o começo. Agora, quais são as profissões? Gostaria que vocês fizessem uma listinha, assim, Sim, que são mais alvo, né, o que os burnout. estudos mostram são aquelas profissões em que a pessoa tem mesmo essa relação de missão com o trabalho. Então, o topo da lista são profissionais de saúde. 47% dos profissionais de saúde têm síndrome de burnout. Aí, ligados a eles, os profissionais da área de serviços sociais, não só o serviço social em si, mas as outras relacionadas a estar diretamente ligada ao público. Então, todas as pessoas ligadas diretamente com o trato ao público têm maior risco. Agora, tem cura? Uma pergunta que me fizeram pelo Twitter. Tem cura? Um silêncio paira aqui. Tem cura, porque depende, eu acho muito da pessoa querer. Porque é difícil, porque a pessoa tem que mudar um hábito de uma vida. Porque o foco dela, todo o alicerce dela está centrado num ponto. E de repente, nós vamos apagar isso aqui e você tem que construir dessa maneira. Então é difícil para qualquer um, para todos nós. Então a dificuldade básica do tratamento é justamente a pessoa aceitar mudar os valores de vida. Mas ela precisa entender que é para o bem dela. Tem que entender que é para o bem dela. Sim, e às vezes precisa uma atitude corajosa. Que a gente tem essa coragem agora no fim de ano. Principalmente aí os profissionais da área da saúde, que a gente precisa tanto deles. Eu quero agradecer aqui ao médico psiquiatra Luiz Carlos de Oliveira Júnior, ao Dr. Carmo de Freitas Gonzaga, reumatologista. Obrigada, e que a gente tenha ajudado muitas pessoas que estão agora prestando atenção. E já um Feliz Natal a vocês. Igualmente.